Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kíssila e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 89º dia, seguindo nos livros de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 23, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40, ao capítulo 9, versículo 6, Salmos, capítulo 71, versículos 1 ao 24 e Provérbios, capítulo 12, versículos 1 ao 5. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu provento, pelo teu cuidado. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos totalmente dependentes da tua misericórdia. Pai, te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que essa leitura venha aproximar a nossa vida da tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 23. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvido às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de vocês, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordem com ele, nem deem ouvidos a ele. Não olhem para ele com piedade, não o poupe, nem o escondam. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará as mãos contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, e os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como está no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o despojo do meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também, nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês,
para que o Senhor se afaste do furor da sua ira. Seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique, como jurou aos pais de vocês. Isto, se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem raspem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem o seu povo próprio. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes, vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Os animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou venda-lo ao estranho, porque vocês são um povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali habitar o seu nome. Vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isto ali na presença do Senhor seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao final de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano
e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dará por herança, para que vocês tomem posse dela, se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim, vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimo. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Se houver algum pobre entre vocês no meio dos seus irmãos, em algumas das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados pelo pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque, por isso, o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberadamente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a vocês. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos olhos algo difícil de deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor seu Deus abençoará você em tudo o que fizer. Do seu gado e das suas ovelhas, consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Como os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito,
se for coxo ou cego ou tiver outro defeito grave, não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Estes vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Livro de Salmos, capítulo 71, versículos 1 ao 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade.
Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois os meus inimigos falam contra mim, e os que querem matar-me conspiram, dizendo: Deus o abandonou. Persigam-no e prendam-no, pois não há quem o possa livrar. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de vergonha e de vexame os que procuram o meu mal. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. A minha boca proclamará a tua justiça. O dia inteiro contarei os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. A tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitas angústias e mares, me restaurarás ainda à vida e de novo me tirarás do abismo da terra. Aumenta a minha grandeza e consola-me novamente. Eu também te louvo com a lira, por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti, ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar louvores a ti. Também exultará a minha alma, que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o meu mal. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículos 5 ao 7. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Irmãos amados, e aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Eu os espero amanhã para o nosso próximo estudo. Desejo um ótimo dia, um beijo e que Deus os abençoe.